Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: Economia Verde. Sancionada a lei que cria marco regulatório de carbono no Brasil. Ela vai colaborar na transição para um novo modelo econômico, em que poluir menos vai gerar mais lucro para as empresas. Luciana Colares de Holanda. Quem comprovadamente deixar de emitir ganhará créditos de carbono que poderão ser comprados por empresas que emitirem acima do teto, um sistema de compensação. E também foi lançada hoje a Missão 5 da Nova Indústria Brasil. Ela prevê investimentos públicos e privados de 468 bilhões de reais em bioeconomia e descarbonização. Entre as metas está o aumento da composição de biocombustíveis na matriz brasileira, como o biodiesel e o hidrogênio verde. E ainda a agenda econômica e ambiental também é um dos principais focos do Acordo de Livre Comércio fechado entre o Mercosul e a União Europeia. Nós vamos conversar com o Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Exportações, a Apex Brasil, sobre os impactos desse acordo para os negócios brasileiros. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Correu com sucesso o novo procedimento realizado hoje no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, complementar à cirurgia da cabeça. Hoje, em coletiva, a equipe médica disse que o presidente está bem, neurologicamente perfeito e com sinais estáveis. O médico Roberto Calil Filho informou o estado de Lula e disse que a previsão de alta está mantida para o início da próxima semana. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã. Foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico e o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. O presidente Lula passou por cirurgia na cabeça na madrugada de terça-feira para drenar um hematoma e segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O sangramento ocorreu por conta de uma queda que ele sofreu em casa em outubro. O procedimento de hoje foi apenas um complemento a essa cirurgia para evitar futuros sangramentos, segundo a equipe médica. Anúncios de investimentos, de prioridades em políticas públicas e discussão de temas importantes para o país. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, presidiu hoje a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, também conhecido como Conselhão. E entre os destaques da reunião foi lançada mais uma etapa do programa Nova Indústria Brasil, com 468 bilhões em investimentos. Nós vamos conversar agora com o repórter Pablo Mundim, que tem todos os detalhes da reunião do Conselhão pra gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Foi praticamente o dia inteiro de reuniões no Conselhão, o colegiado que reúne ministros, empresários e representantes da sociedade civil que discutem e sugerem ao governo políticas públicas em diferentes áreas. No encontro foram debatidos temas como indústria, diversidade, combate à fome e meio ambiente. Pela manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receberam cerca de 40 propostas para reduzir o custo do crédito no país. E o ministro da Fazenda também recebeu moção de apoio às medidas de corte de gastos e ajuste fiscal, matéria em análise no Congresso Nacional. E no Conselhão foram anunciadas novas medidas e acordos de cooperação e investimentos. O que você destaca para a gente, Pablo? Hoje, só a Petrobras assinou 6 contratos com projetos de 5 bilhões de reais que vão gerar 11 mil empregos. O vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou investimentos em projetos industriais de bioeconomia, descarbonização e transição, além de segurança energética. É a missão 5 da Nova Indústria Brasil, lançada hoje durante a reunião. Eu preparei uma reportagem sobre esse anúncio. Vamos ouvir. A missão 5 da Nova Indústria Brasil prevê mais de 468 bilhões de reais em investimentos privados e públicos. Lançada na reunião do Conselhão, colegiado que reúne ministros e empresários, a missão 5 traz metas e prioridades na indústria brasileira. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do total de investimentos,
mais de 83 bilhões de reais são de recursos públicos de linhas de crédito para projetos que envolvam atividades como inovação, exportação e produtividade, sendo que 74 bilhões de reais já foram contratados entre 2023 e 2024. Outros 14,2 bilhões de reais estarão disponíveis para 2025 e 2026. Já os investimentos do setor privado devem alcançar 380 bilhões de reais até 2029. Entre as metas, a missão prevê a promoção da indústria verde, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa com as metas setoriais do Plano Clima. 6 cadeias são prioridades: diesel verde, combustível sustentável da aviação, hidrogênio de baixa emissão de carbono, biometano, que pode ser usado como combustível e geração de energia, produção sustentável de aço e cimento, aerogeradores e painéis solares. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o governo deve ampliar a participação dos biocombustíveis e elétricos na matriz energética de transporte. Meta para 2026, ampliarmos em 27% os biocombustíveis. E para a meta para 2033, nós ampliarmos em 50% a participação de biocombustíveis e elétricos, ou seja, descarbonização. Com o programa Nova Indústria Brasil, desde 2023 já foram anunciados mais de 2 trilhões de reais em investimentos para ampliação e construção de novas fábricas, além de novas tecnologias. Entre os setores que mais investiram foram a de construção, com mais de 1 trilhão de reais, e energias renováveis, com 380 bilhões de reais. Reportagem Pablo Mundim. E olha, ainda durante a reunião do Conselhão, foi sancionada hoje a lei que cria o novo Marco Regulatório de Carbono no Brasil. A lei é uma das mais importantes para a transição para um novo modelo econômico, com menos emissões de gases do efeito estufa. O Marco Regulatório define as regras para as transações dos chamados créditos de carbono, em que as empresas que emitem menos gases poluentes na atmosfera podem vender seus créditos para outras empresas ou países que ultrapassarem as metas definidas. A nova lei cria um mercado regulado de carbono no país e estabelece limites para a emissão dos gases de efeito estufa. O texto cria um sistema de bonificação para as empresas ou estados que reduzirem o lançamento de gás carbônico na atmosfera, contribuindo assim para frear o aquecimento global. Quem comprovadamente deixar de emitir ganhará créditos de carbono que poderão ser comercializados e comprados por empresas que emitirem acima do teto. Um sistema de compensação, como explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Aqueles que vão adquirir os créditos de carbono, eles não estão isentos de fazer o dever de casa. Esse mecanismo é para aqueles que têm dificuldades ali na ordem de atingir suas metas de redução, na ordem de 20%, poderem usar esse quanto e fazer transações comerciais com quem tem crédito de carbono. Com a regulamentação, o Brasil passa a ter um sistema obrigatório e fiscalizado. Cada crédito de carbono vai corresponder a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente poupado, que poderá ser vendido e transformado numa cota de emissão para o comprador. A ideia é que isso incentive as empresas a lançarem menos gases poluentes no meio ambiente. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promover um desenvolvimento econômico sustentável é prioridade para o governo. Essa lei do mercado de carbono se insere num conjunto enorme de leis que vão do biocombustível, etanol, biodiesel, passa por energia eólica e solar, passa por tanta coisa que envolve a economia verde, né, e a sustentabilidade do nosso crescimento. E essa parceria de economia com ecologia está se tornando padrão internacional, porque não haverá desenvolvimento no nosso planeta
sem atenção à questão da sustentabilidade social e ambiental. O sistema do mercado de carbono deve estar plenamente implantado até 2030. Indústrias brasileiras serão as principais afetadas e quem descumprir as regras estará sujeito a multas de até 3% do faturamento bruto no ano anterior, ou 4% em caso de reincidência. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, criticou o aumento ontem da taxa Selic em 1 ponto percentual, subindo a taxa básica de juros da economia brasileira para 12,25% ao ano. Para os membros do Conselho, a subida da taxa Selic prejudica a continuidade do crescimento econômico, o investimento produtivo e a geração de emprego e renda no país. A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária do Banco Central, sendo utilizada para controlar a inflação. Mas ela também tem efeito sobre o crescimento da economia, causando estagnação e perda de investimentos quando está muito alta. O CNDI é formado por representantes de 20 ministérios, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também por representantes da sociedade civil. Eles aprovaram por unanimidade uma moção crítica à decisão do Banco Central de subir a taxa ontem. Um acordo histórico que vai ampliar fortemente o comércio entre os países sul-americanos e a Europa. Mercosul e União Europeia finalizaram esse mês os termos para uma parceria que já é discutida há 25 anos. Quem traz os detalhes do impacto desse acordo de livre comércio para a economia brasileira é o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Boa noite, presidente, bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse programa que é parte da vida dos brasileiros e que traz tantas informações. A gente começa essa conversa pedindo para o senhor explicar para a gente o que é esse acordo em termos de fluxo de importações e exportações entre os países. Então, como vocês falaram, esse acordo União Europeia-Mercosul é uma busca desses dois blocos de 25 anos. E o presidente Lula foi um engenheiro do nascimento dessa intenção lá atrás. E agora ele ajudou, foi o grande engenheiro para poder finalizar essa negociação, que é muito complexa, que envolve os países da União Europeia, que são 27 países. Imagina chegar num acordo com 27 países. Não tem como. Vai ter que sempre alguém, como a França, divergindo. E também com os países do Mercosul. Mas eu aprendi também que um bom acordo tem que sair com os lados moderadamente insatisfeitos. Foi o que aconteceu. É um bom acordo, envolve quase 720 milhões de pessoas, é o maior acordo comercial do mundo e envolve países que somam 22 trilhões de dólares nas suas economias, né? O Brasil é mais ou menos 10% disso. Então as possibilidades de negócio são enormes. Alguém pode dizer, mas sim, e o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos ter um mercado de livre comércio nesse blocão econômico que comercializa perto de 25% de tudo que o mundo comercializa. Então as oportunidades são dos dois lados, porque nos próximos 10 anos a gente vai ter uma desoneração, quer dizer, vai sumir os impostos para mais de 97% de produtos do Brasil indo para a União Europeia e mais de quase 80% dos produtos que vêm da União Europeia para o Mercosul. Estou falando Brasil, mas é sempre Mercosul, União Europeia, e o Brasil é o grande país aqui do Mercosul, né? Então eu diria que nesse tempo que o mundo vive conflitos e os acordos estão desativados, é uma oportunidade incrível para o Brasil crescer e rapidamente pode alcançar 7 bilhões de dólares os ganhos do Brasil, com o segundo mais importante endereço do fluxo de exportação, que é a União Europeia. São quase 100 bilhões que a gente tem com a União Europeia, 150 com a China, mais de 90 Brasil e União Europeia e claro, depois vem os Estados Unidos. Pois é, eu ia perguntar para o senhor sobre esse impacto para o Brasil. O senhor já antecipou aí qual é o tamanho das nossas relações comerciais com a União Europeia. Queria que o senhor falasse um pouco o que a gente mais fornece e o que a gente mais compra deles. O Brasil, as pessoas não sabem, mas assim, nós estamos vivendo na Apex, eu sou presidente da Apex, trabalho com um time que foi criado, inclusive, pelo presidente Lula lá em 2003, e o papel da Apex é fomentar, apoiar as empresas do Brasil no mundo e atrair investimentos. E a gente trabalha muito com esse fluxo de importação e exportação, mais com a promoção das exportações.
Os preços das commodities, desde o ano passado, estão caindo. O que são as commodities? De tudo. Petróleo está caindo, soja está caindo, os grãos estão caindo, né? Mas mesmo assim as exportações do Brasil estão crescendo e quebrando recordes. Por quê? Porque nós estamos aumentando o volume das exportações. Então, no caso da União Europeia, o que está segurando muito, 21% do que a gente exporta para a União Europeia é petróleo. O Brasil virou uma grande potência de exportação de petróleo, é sempre o segundo ou terceiro produto que a gente mais exporta por conta do pré-sal. Aí vem depois logo o farelo de soja, perto de 11%, depois vem café, com 7%, depois vem couro, vem outros produtos, mas eu diria que esse acordo União Europeia-Mercosul vai diversificar as nossas exportações, com a gente ter um potencial enorme nessa fase nova de descarbonização, como a gente vive ainda agora, com lei, mercado de carbono, da gente exportar produtos com manufaturas industrializadas para a União Europeia e também receber produtos da União Europeia, porque o bom acordo é quando os dois lados ganham. Pois é, e de que modo o governo pretende incentivar para que mais empresas vendam seus produtos para a União Europeia? Qual é o foco? Não, então, ou quais são os focos, né? Quando a gente fala da União Europeia, a gente está falando também, talvez, do mais importante mercado, assim, é o pessoal que tem um maior poder aquisitivo, porque alcançaram um nível de desenvolvimento, todos nós sabemos, é o velho continente, e vender para esse mercado é muito importante. Eles têm poder aquisitivo, mas têm também exigências. Por exemplo, está se abrindo um horizonte nesse acordo para produtos da sociobioeconomia. Porque o pessoal da União Europeia, o consumidor, hoje está querendo saber, sim, o meu produto está vindo de onde? Está tendo exploração social na hora de trabalhar esse produto? Ele está destruindo o meio ambiente? Ele está descarbonizando ou não? E o Brasil está voltando a ser um protagonista nesse aspecto. No governo passado, o desmatamento dobrou. No governo passado, a miséria aumentou. No governo passado, o Brasil desprezou qualquer agenda do clima. E agora, no governo do presidente Lula, o desmatamento caiu pela metade. A gente está tirando a população da pobreza com o maior programa social do mundo. E a gente voltou a ser um protagonista no enfrentamento da crise climática, que afeta a vida de todo mundo, de quem vive nas cidades, de quem produz. E com essa agenda nova, a imagem do Brasil mudou. Então a gente passa a ter mais autoridade, passa a ter uma imagem melhor para vender melhor os produtos, especialmente para a Europa, que o consumidor cobra. Como nós cobramos, eu gosto de querer saber também de onde vêm as coisas que eu levo para minha casa. Todo mundo é assim. E isso é bom para o mundo ficar melhor. Mas eu diria que as oportunidades são incríveis, que nós vamos ter a partir de agora, não são só os 7 bilhões, porque nesse blocão econômico o Brasil pode tirar muitas vantagens por conta de reunir tantas condições para a nova indústria que a gente agora... Quem está puxando as exportações é a indústria brasileira que retomou força. E o agronegócio segue forte, é o petróleo também. Mas, enfim, nós abrimos um mercado e a Apex, que tem um escritório em Bruxelas, tem abrindo outro em Portugal, nós vamos ter que dobrar a nossa força lá para estar mais presente nas feiras, para trazer compradores da União Europeia para o Exporta Mais que a gente tem, levando para o norte, para o nordeste, para os lugares, os compradores. Nós já fizemos isso com 60 países, trazendo 162 compradores, para que quem nunca exportou possa fazer negócio e vender. Presidente, a gente tem só mais um minutinho, mas eu não posso deixar de perguntar qual é o impacto que isso tem para o cidadão brasileiro, para o consumidor brasileiro. O que deve ser, o que a gente deve colher de frutos desse acordo? Um acordo desse pode fazer com que produtos produzidos na Europa cheguem mais baratos no Brasil. E a Europa tem, a Alemanha, o país maior país, a maior economia da Europa, os maiores investimentos estrangeiros feitos são da Europa, são 490 bilhões de dólares de investimento no Brasil. Então, isso somado os 27 países, isso nenhum outro país tem. Investimento estrangeiro aqui significa emprego. Melhor renda para os brasileiros. Com esse acordo, nós vamos ter mais emprego, vamos ter mais investimentos aqui, vamos ter produtos mais baratos e o melhor, a gente vai poder vender mais e melhor também, gerando de novo emprego aqui e trazendo divisas para o Brasil e para os nossos vizinhos aí, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, que são parceiros no Mercosul. Muito bem, nós conversamos com Jorge Viana, presidente da Apex. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Não é fácil esse bate-pronto assim, mas eu espero que todos se animem com esse acordo União Europeia-Brasil, que vai ter que ser homologado, aprovado lá na União Europeia e também aqui no Mercosul. E aí depois ainda vai passar pelo Congresso Brasileiro, né? Passa por todos os congressos, todos os países. Então ainda tem umas etapas, mas nós estamos ajudando, o presidente Lula segue ajudando e eu estou com muita esperança de que ano que vem ele ganhe eficácia e comece a funcionar. Tá certo. Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. Obrigada, presidente.
Mais um passo para a modernização das rodovias brasileiras e a melhoria dos serviços oferecidos aos usuários. Foram leiloados hoje em São Paulo 2 projetos de concessão de rodovias em Goiás e no Paraná. O leilão levou em conta o valor do pedágio e ganharam as propostas que deixam o preço mais barato. Os projetos juntos têm potencial de gerar mais de 200 mil empregos e 23 bilhões de reais em investimentos. O primeiro leilão foi de uma parcela do Sistema Integrado de Rodovias do Paraná e vai desafogar o trânsito em uma das regiões mais populosas do estado. O chamado Lote 3 inclui quase 570 quilômetros de vias federais e estaduais. Os trechos fazem ligação entre 22 cidades até o porto de Paranaguá, um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do Brasil. A empresa vencedora, que ficará responsável pela concessão nos próximos 30 anos, apresentou desconto de 26,6% na tarifa básica de pedágio. Estão previstos investimentos de quase 16 bilhões de reais. Rafael Vitali, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, destacou que a melhoria dos serviços prestados ao usuário está entre os objetivos do leilão. É assim que nós vamos fazer, destravar cada vez mais essa agenda da atração do investimento privado e a melhoria da vida do empresário, do cidadão comum, enfim, da logística do Brasil. O segundo leilão incluiu 426 quilômetros da Rota Verde, que liga cidades dentro do estado de Goiás. O trecho da BR-060 vai de Goiânia a Rio Verde. O outro trecho é da BR-452, que liga Rio Verde a Itumbiara. Serão quase 7 bilhões de reais em investimentos para obras e serviços operacionais, incluindo duplicações, faixas adicionais e passarelas. A empresa vencedora, que ficará responsável pela concessão também por 30 anos, apresentou um desconto de 18,07% sobre a tarifa básica do pedágio. O ministro dos Transportes, Renan Filho, avaliou os benefícios que a concessão vai trazer. Tivemos um leilão super exitoso, com desconto elevado e que vai garantir eficiência, vai facilitar a manutenção da 060, que já é uma rodovia dupla, e vai garantir ali a 452 um acesso melhor ao Triângulo Mineiro para exportar a produção ou para levar a produção para Minas Gerais e para São Paulo. Os projetos têm potencial de gerar mais de 143 mil empregos no Paraná e mais de 58 mil empregos em Goiás. No ano que vem, de acordo com o ministro Renan Filho, o governo fará mais 15 leilões de concessões de rodovias. O primeiro está agendado para 7 de janeiro, para uma conexão entre Brasil e Argentina. Reportagem Graciele Bittencourt. A produção de grãos no país pode chegar a 322 milhões de toneladas na safra 2024-2025. Um aumento de mais de 8% em relação à última safra. A projeção foi divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Se o resultado for confirmado, esta será a maior safra já registrada. O presidente da companhia, Edgar Preto, comentou que entre os destaques está o desempenho das culturas de arroz e soja. Na soja, a estimativa de produção 166,2 milhões de toneladas, um aumento de 12,5%. No arroz, a produção, a expectativa 12,1 milhões de toneladas, que significa um extraordinário aumento de 13,9% comparado com a última safra. Produzir alimento no nosso país, em função também das políticas públicas do governo federal, tem apontado para os nossos produtores que é um bom negócio produzir para o nosso consumo interno. Segundo a Conab, as condições climáticas favoreceram as lavouras dos principais estados produtores. Por causa da boa safra, o preço do arroz registrou queda de 13% no mercado interno na primeira semana de dezembro. A análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro. Já a produção de grãos estimada pelo IBGE, que faz uma análise de janeiro a dezembro, deve superar 294 milhões de toneladas este ano. Para 2025, a previsão do Instituto é que a safra de grãos deva alcançar 314 milhões de toneladas, 7% a mais do que neste ano. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF encaminha a órgãos federais documentos sobre destinação de valores de acordos na Lava Jato. TSE confirma a reeleição de prefeito de município paulista. MPF pede a anulação de 4 questões do concurso nacional unificado. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal encaminha documentos sobre destinação de valores de acordos na Lava Jato a órgãos federais, além do Senado e da Câmara dos Deputados. A medida do ministro Dias Toffoli se refere a pedido da empresa JIF para investigar a atuação da Transparência Internacional no Brasil. Tiago Gomide. Os documentos que serão compartilhados com órgãos federais são do Conselho Nacional de Justiça e abordam práticas adotadas no contexto da Operação Lava Jato, especialmente em relação à destinação de recursos decorrentes de acordos. A documentação é acompanhada de pedido da empresa JIF Investimentos para que se investigue uma suposta parceria entre o Ministério Público Federal e a organização não governamental Transparência Internacional, que envolveria a destinação de recursos oriundos do acordo de leniência firmado com a empresa. Na mesma sessão, a 6ª turma do STJ identificou falhas no reconhecimento de suspeitos em 3 casos diferentes. Assim, reverteu o julgamento de um réu pelo tribunal do júri e absolveu os outros 2. Fátima Uchoa. No primeiro caso, sobre homicídio e roubo, a vítima viu uma foto 3x4 de um suspeito feita 9 anos antes do crime, quando ele tinha só 15 anos de idade. Para o relator ministro Rogério Schietti Cruz, além desse tempo entre a foto e o crime, a única prova era o reconhecimento fotográfico irregular. No segundo, sobre tentativa de latrocínio, o ministro Schietti observou que, pela perícia, a imagem do criminoso em câmeras de segurança não era a do preso apontada pela vítima. No último caso, sobre latrocínio, uma das vítimas não conseguiu identificar os criminosos que usavam capacete, mas 2 anos depois apontou um suspeito por fotos do Facebook. Para o relator ministro Sebastião Reis Júnior, o reconhecimento inicial inválido pode ter induzido a identificação posterior em juízo. 7ª turma do TST nega adicional de insalubridade a lavador de carros. Para o colegiado, não houve contato com produtos cáusticos na forma bruta. Larissa de Paula. O empregado acionou a justiça pedindo 20% de adicional de insalubridade. O lavador de carro alegou que trabalhava com produtos nocivos à saúde e sem equipamentos individuais. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a 7ª turma afastou a condenação da empresa, porque os produtos eram de uso comum e diluídos em água. TSE confirma a reeleição do prefeito do município paulista de Ribeirão Pires. Para o plenário, a reeleição de Gustavo Volpi não configura 3º mandato consecutivo. Fábio Ruas. Em 2022, o pai de Gustavo Volpi era o prefeito da cidade e teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Na ocasião, o presidente da Câmara de Vereadores era Gustavo, que assumiu interinamente a prefeitura no lugar do pai. Depois, ele venceu a eleição suplementar e assumiu em definitivo o cargo de prefeito. E agora, nas eleições de outubro, foi reeleito. A coligação adversária alegou que seria um 3º mandato, mas o plenário do TSE entendeu que antes de ser reeleito, Gustavo Volpi exerceu 2 frações de um único mandato, de 2021 a 2024, e não 2 mandatos seguidos. Ministério Público Federal aciona a Justiça para pedir a anulação de 4 questões do concurso nacional unificado. As questões são do bloco 4, Trabalho e Saúde do Servidor. Júlia Costa. A ação do MPF pede que as questões 33, 35, 37 e 39, números de referência do gabarito 1 e que têm números diferentes em outros gabaritos, sejam anuladas. A ação pede que a União e a Sesgran Rio anulem as questões ou suspendam as próximas etapas do concurso em 48 horas, sob pena de multa diária de no mínimo R$20 mil até que haja uma decisão definitiva sobre a anulação das questões. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a regulamentação da reforma tributária. Texto volta para a Câmara dos Deputados. Marco regulatório da energia elétrica em alto mar passa pelo plenário. E senadores aprovam a criação de empresa estatal para vender voos espaciais. Boa noite. O Senado aprovou nesta quinta-feira o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. Armas e munições não pagarão imposto seletivo. Bebidas açucaradas e refrigerantes também não. A repórter Marcela Cunha tem as informações. O relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, manteve a isenção de impostos para produtos da cesta básica, como carnes, queijo, arroz, feijão, massas e café, e incluiu a erva mate nesta lista. Também prevê a alíquota zero para medicamentos, que serão definidos posteriormente por lei complementar. Outra mudança é a redução de 60% dos tributos sobre o consumo de biscoitos e bolachas, da água mineral e de fraldas descartáveis infantis ou geriátricas. Para Eduardo Braga, a regulamentação vai trazer simplificação tributária e justiça social. O Congresso Nacional demonstrou mais uma vez a coragem ao aprovar um texto tão complexo que afeta interesses de todas as ordens, mas que será fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Entre os pontos de maior divergência entre os senadores foi a retirada de armas e munições na incidência do imposto seletivo, que busca desestimular o consumo de bens e serviços que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e apostas esportivas como as bets. A proposta também cria um mecanismo de devolução de tributos, o chamado cashback, nas contas de água, luz e telefone para famílias de baixa renda. O projeto cria uma trava para que, caso a alíquota padrão ultrapasse 26,5%, o Executivo envie ao Congresso uma proposta de redução dos incentivos fiscais. Mas para a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a carga é muito alta e a população mais pobre continuará sendo penalizada. Não estamos fazendo justiça fiscal e estamos fazendo renúncias bilionárias para quem já não paga imposto. O texto volta para análise da Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o marco regulatório da energia elétrica em alto mar. O texto inclui incentivos para geração a partir do gás e do carvão. Repórter Pedro Pincer. O plenário aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei do ex-senador Jean Paul Prates, que autoriza a exploração de energia elétrica em alto mar, chamada de offshore. A proposta trata do aproveitamento de bens da União para a geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore. A regra vale para empreendimentos situados fora da costa brasileira, como o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, negou que a proposição vai gerar elevação de tarifas. Um setor que está só pedindo ao Brasil e a este Congresso que comece a dar segurança jurídica a ele para ele começar a trazer investidor para cá, que é o setor da offshore eólica. Muitos aqui não concordam ou não acreditam nela, só que ninguém aqui vai precisar dar R$1 para ela. A proposição também prevê a contratação das termoelétricas a gás natural por mais tempo ao longo do ano, e não apenas quando há risco de insegurança elétrica. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, já adiantou que o governo vetará esse trecho do projeto. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, alertou sobre o aumento da tarifa de resinas plásticas. Segundo ele, a produção nacional de resinas é praticamente monopolizada pela empresa Braskem. O parlamentar criticou uma política, segundo ele, protecionista, que beneficia na prática apenas uma empresa. Sérgio Moro
Moro destacou que a média dessas tarifas mundiais está em torno de 6 a 7%, mas que no Brasil as tarifas para resinas plásticas estão na ordem de 20%. Então, a política governamental protecionista, na prática, implica no encarecimento da utilização do plástico para toda a cadeia produtiva, e isso para favorecer apenas, na prática, uma empresa, que é a Braskem. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 2001 e 2022, o desmatamento acumulado na Caatinga chegou a mais de 12 milhões de hectares, uma área maior do que a do estado de Pernambuco. Bahia e Ceará foram os estados que mais perderam vegetação no período. Uma proposta aprovada na Comissão de Meio Ambiente cria política nacional para a recuperação do único bioma exclusivamente brasileiro. A reportagem é de Paulo Barreira. A Política Nacional para a Recuperação da Caatinga incentiva a restauração da vegetação nativa do bioma, o combate à desertificação, a produção sustentável de alimentos e a bioeconomia. Prevê também envolver as comunidades locais e unir conhecimentos científicos e tradicionais em ações práticas, como a produção de mudas e projetos sustentáveis. A ideia é criar empregos, fortalecer a economia da região e aumentar a resiliência ambiental do Nordeste, uma das áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas. A relatora da proposta, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou o trabalho coletivo que resultou no texto. O substitutivo é fruto desse diálogo, que envolveu a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e a Frente Parlamentar da Agricultura. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, também elogiou a iniciativa e destacou a importância de preservar biomas como a Caatinga. E a gente sabe que a Caatinga vem sofrendo muito, principalmente é um dos biomas junto com o Cerrado, o próprio Pantanal, sofrendo muito com essas mudanças. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para votação no plenário do Senado. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o relatório do senador Fernando Doeire, do MDB de Pernambuco, sobre o programa Conecta e Capacita, implementado pelo governo federal para ampliar o acesso e a qualidade da internet nas atividades de educação e pesquisa. A política pública foi avaliada pelo colegiado este ano. Segundo o parlamentar, o programa é alinhado aos objetivos do governo, além de ser adequado à modernização da indústria nacional e ao fortalecimento do ambiente de inovação. Por isso, ele defende maior apoio à iniciativa. Nós temos, na verdade, um déficit grande em recursos humanos treinados para a TI. E nós precisamos ampliar isso. Mas isso só não basta. Nós, tanto que fizemos uma indicação e que deve ser remetida esta indicação ao senhor presidente da República para que nós possamos dar mais completeza, nós possamos adicionar valor a este programa. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um conjunto de normas para o exercício da profissão de cuidador de pessoas. A regulamentação da profissão seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. E quem traz as informações é o repórter Bruno Lourenço. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto diz que poderão exercer a profissão de cuidador de pessoa quem for maior de 18 anos e tiver concluído ensino fundamental e curso de formação de cuidador de pessoa idosa, de pessoas com deficiência ou em saúde mental. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, acredita que a proposta vai dar segurança jurídica e contratual a esses profissionais, além de qualificá-los. Em um cenário onde a demanda por tais serviços é ascendente, o que se depreende, por exemplo, da análise do rápido envelhecimento da pirâmide etária brasileira, essa qualificação garantirá uma expansão saudável, bem alicerçada e com os devidos padrões de qualidade deste mercado. Quem já exerce a função há pelo menos 2 anos fica dispensado do curso de cuidador e a profissão terá uma jornada de 12 horas de trabalho por 36 de repouso ou uma semanal de 40 horas com um máximo de 8 horas diárias. O projeto aumenta ainda a pena para os crimes de maus-tratos, discriminação e abandono quando cometidos por cuidadores. O Senado aprovou a criação de uma empresa estatal voltada para projetos aeroespaciais. A ALADA, uma espécie de Embraer do espaço, vai explorar economicamente a infraestrutura e a navegação aeroespaciais e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e equipamentos do setor. A empresa será uma subsidiária da Nave Brasil, que é a empresa responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São
Destacou que a ALADA vai garantir uma visão estratégica para o Brasil se transformar numa potência aeroespacial. Como ministro, eu consegui operacionalizar Alcântara, tornar comercialmente viável. Nós tivemos a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, melhoramos a questão de produção e desenvolvimento de satélites nacionais, de foguetes nacionais, tudo isso, mas a gente não pode comercializar os voos de Alcântara. Por quê? Nem a Força Aérea e nem a Agência Espacial Brasileira pode vender voos. Agora, a ALADA, como empresa pública, ela pode vender voos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova marco legal contra o crime transnacional e outros projetos da segurança. Plenário cria cadastro de pedófilos e permite castração química de condenados. Proibição do uso de celulares por alunos da educação básica pode ir direto ao Senado. Boa noite. O projeto que proíbe o uso de celulares por estudantes da educação infantil, ensino fundamental e médio pode ir direto ao Senado. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A proibição vale para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, mas fica permitido usar o celular em situações de estado de perigo, de necessidade ou caso de força maior, para garantir direitos fundamentais, para fins estritamente pedagógicos e para garantir acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes. O texto foi criticado por alguns deputados da chamada ala conservadora. Segundo a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, o celular, que pode ser utilizado pelos alunos como meio de prova contra professores que se desviam de suas funções, com a proposta passaria a ser um meio de prova ilegal. É compreensível que existe um problema no aprendizado por conta das crianças ficarem no celular, mas também há o problema de que existe sim, a gente não pode negar, a doutrinação nas escolas. Diariamente a gente recebe relatos de alunos que estão sendo vítimas nas salas de aula por conta de professor que não dá matéria, não dá português, não dá matemática, mas sim vai para a sala de aula fazer proselitismo político. O relator, deputado Renan Ferreirinha, do PSD do Rio de Janeiro, citou o exemplo bem-sucedido do Rio de Janeiro, onde o uso dos celulares já é proibido há 1 ano nas 1.557 unidades escolares, para defender a proposta. A gente está falando de algo que está destruindo a infância das nossas crianças. O novo tempo que nós vivemos requer novas regras. Escola também precisa de regramento, precisa ter hora para tudo. A tecnologia, a gente não quer ser contra a tecnologia, mas a gente quer que a tecnologia seja utilizada de forma consciente e responsável. O texto aprovado determina que as escolas elaborem estratégias para tratar da saúde mental dos alunos da educação básica, apresentando a eles informações sobre riscos, sinais e prevenção do sofrimento psíquico, incluindo o uso imoderado dos celulares. As redes de ensino também deverão oferecer treinamentos periódicos para a detecção, prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento mental e efeitos danosos do uso imoderado das telas e aparelhos celulares. Os estabelecimentos de ensino deverão disponibilizar ainda espaços de escuta e acolhimento para receber alunos e funcionários que estejam em sofrimento psíquico, principalmente decorrente do uso imoderado de telas. A proposta que proíbe alunos de usarem telefone celular em escolas públicas e particulares já pode seguir para o Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, elogia a restrição do uso do celular em escolas apenas para atividades pedagógicas. Ele explica que a medida visa combater a dependência digital e fortalecer a interação presencial para que as escolas voltem a ser espaços de aprendizado e convivência, promotoras de valores e afetos, sem distrações ou fake news. Educação. Ayrton Faleiro, do PT, celebra a abertura do curso de medicina no campus de Santarém, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Ao comemorar a conquista, o deputado informa que o curso conta com 36 vagas, sendo 18 vagas para a concorrência normal e 18 vagas para a concorrência dos cotistas. Saúde. Doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, protesta contra a descontinuidade da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. De acordo com a deputada, o Ministério da Saúde apresentou alegações infundadas para acabar com a política de cuidado com a saúde mental, desrespeitando o parlamento, que aprovou a iniciativa e deixando de atender 70 milhões de brasileiros. Já Ana Paula Lima, do PT catarinense, parabeniza o Ministério da Saúde por criar protocolo com 5 novos procedimentos para o câncer de mama no SUS. Outro avanço importante é a inclusão de videolaparoscopia no Sistema Único de Saúde. Ela avalia que esses novos procedimentos vão ser fundamentais para promover o diagnóstico precoce e acesso rápido ao tratamento de ponta. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, alerta para a gravidade da endometriose, uma doença que afeta a qualidade de vida de milhares de mulheres no Brasil. O deputado informa que destinou 3 milhões de reais para atender 500 mulheres capixabas que aguardavam a cirurgia desde 2021. Ele pede apoio do parlamento e do governo federal para incluir esse procedimento na tabela do SUS. Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, agradece aos parlamentares que destinaram mais de 5 milhões de reais em emendas ao Hospital Regional do Câncer do município de Passos. O congressista vê a mobilização coletiva como exemplo de solidariedade e compromisso com a saúde pública. Na próxima segunda-feira está prevista a inauguração do primeiro Hospital Veterinário Municipal de Curitiba. Delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, informa que destinou 100% de suas emendas para o custeio da unidade. Ao reforçar que foi eleito com a bandeira da proteção animal, o congressista reitera que vai manter sua luta em favor da causa. Economia. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica o pacote de ajuste fiscal do governo que prevê mudanças no Bolsa Família, no cálculo de aumento real do salário mínimo e no abono salarial. Sobre o benefício de prestação continuada, ele explica que a ideia é restringir o conceito de deficiência e limitar o número de beneficiários por família, prejudicando idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também rejeita mudanças no pagamento do benefício de prestação continuada. De acordo com a deputada, a redefinição de deficiência e mudanças no cálculo da renda familiar tornam o acesso ao BPC mais restritivo. Ela acredita que as mudanças ignoram necessidades individuais, comprometendo a dignidade de pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade. Júnior Amaral, do PL Mineiro, faz uma retrospectiva dos gastos exorbitantes e do rombo nas contas públicas divulgados pela imprensa ao longo do ano para afirmar que o governo federal está perdido. O deputado afirma que as notícias são desastrosas, como, por exemplo, a expectativa de que a dívida pública em 2024 chegue a 80% do produto interno bruto, que é a soma de tudo o que é produzido no país. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, alerta para o perigo de a lei orçamentária excluir investimentos de incentivo ao esporte. Ele lembra que, desde 2007, a lei de incentivo ao esporte mobiliza recursos privados para financiar projetos em áreas que o poder público não alcança.
O deputado afirma que manter essa política é fundamental para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Zé Neto, do PT da Bahia, reforça a importância da aprovação da reforma tributária. De acordo com o deputado, ela vai simplificar o sistema tributário, reduzir o custo Brasil, a concentração de renda e as desigualdades regionais, além de promover a competitividade econômica e a melhoria do ambiente de negócios. Trabalho. Projeto de Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, reduz a idade mínima para o exercício da profissão de mototaxista de 21 para 18 anos. O deputado defende a aprovação da proposta, que também prevê a isenção do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre operações financeiras na aquisição e financiamento de motocicletas usadas nas atividades de mototáxi e motofrete. Segurança Pública. Sanderson, do PL Gaúcho, registra a aprovação do projeto de lei que prevê a instalação de bloqueadores de celular em presídios. Para ele, a medida é fundamental para impedir o planejamento de crimes coordenados por facções de dentro das cadeias, garantindo assim maior segurança para a sociedade. Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, destaca a grave defasagem no efetivo das polícias militares do país, com um déficit de mais de 180 mil profissionais. Ele enfatiza que, apesar de críticas recorrentes, os agentes arriscam a própria vida para proteger a sociedade. Ao criticar a falta de benefícios trabalhistas, como FGTS e adicional de periculosidade, o deputado defende mais reconhecimento e mais dignidade aos policiais do país. A Câmara renovou o esforço concentrado para a aprovação de projetos do pacote de segurança pública. O repórter Cid Queiroz acompanhou as votações. Para enfrentar os altos índices de violência urbana e o crescimento do crime organizado no país, a Câmara fez esforço concentrado para a votação de um pacote de projetos de segurança pública. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. No segundo dia do esforço concentrado, foram aprovadas as seguintes propostas: aumento das penas para furto, roubo e receptação de cabos de energia e telefonia, prisão preventiva obrigatória quando o suspeito for membro de organização criminosa ou se configurada reincidência criminal, normas para doação de armas apreendidas para utilização pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública, o Estatuto da Vítima, a instalação em todos os veículos nacionais e importados de um dispositivo que permita a abertura do porta-malas pelo lado interno do mesmo em caso de emergência, assistência psicológica para servidores da segurança pública, regras para planejamento de defesa de bancos e carros fortes, programa de enfrentamento da violência contra policial, projeto que criminaliza a obstrução de vias públicas com barricadas e obrigatoriedade de as operadoras instalarem bloqueadores de celular em presídios. O deputado mineiro Lafayette de Andrada, do Republicanos, explicou a obrigatoriedade de o juiz decretar prisão provisória nas audiências de custódia em caso de reincidência. São aqueles casos do agente é preso hoje, é solto à tarde, amanhã é preso de novo, depois de amanhã é solto, no terceiro dia é preso, no quarto dia é solto, no quinto dia é preso, no sexto dia é solto, não é possível. Então, flagrante, persistente, mesmo que não seja reincidente do mesmo crime, também é hipótese de denegação de liberdade provisória. O deputado fluminense, pastor Henrique Vieira, do PSOL, elogiou a inclusão no texto da exigência de indícios de materialidade e autoria para a decretação da prisão preventiva. A audiência de custódia é um instituto importante e você poder verificar a legalidade da prisão não é relaxar diante do crime. E, sinceramente, num país profundamente desigual,
Nós sabemos que o direito de se defender é muito subtraído, muito reduzido, especialmente para as pessoas pobres, para as pessoas negras, para as pessoas com vulnerabilidade. O relator do projeto, que permite a doação de armas apreendidas para forças de segurança, foi o deputado goiano Ismael Alexandrino, do PSD. Aquelas armas que são apreendidas e que ficavam nos fóruns muito tempo, e isso representava risco de serem extraviadas, roubadas e tudo mais. Então, inicialmente, ele lança um olhar sobre isso e modifica essa dinâmica no que tange, no prazo de 48 horas, remeter essas armas para o Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro passa a ter a possibilidade de consultar as demais forças armadas, bem como as forças de segurança, se eles vão querer ficar com essas armas, se elas serão úteis. O projeto de doação de armas para forças de segurança também reabre prazo para cadastramento de armas por cidadãos que não estejam respondendo inquérito. A deputada sergipana delegada Catarina, do PSD, elogiou a medida. Um dos pontos importantes está aqui no artigo 30 do projeto, quando ele diz que as armas de fogo que se encontram ilegais, vamos dizer assim, que não estão cadastradas, que elas possam ser cadastradas. Aquelas pessoas que possuem armas, muitas vezes de herança, são colecionadores, que eles possam cadastrar essas armas até um ano após a promulgação dessa lei. Isso é muito importante. Na sessão, os deputados aprovaram também projeto que institui o Programa Nacional de Apoio Social e Psicológico a órfãos de vítimas da Covid-19 e o projeto que autoriza a criação da empresa pública Companhia Docas de Alagoas. Esses dois projetos e o pacote de segurança pública seguem agora para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. O repórter Cid Queiroz também acompanhou a aprovação do projeto que cria cadastro de pedófilos e que permite a castração química de condenados. Deputados e deputadas aprovaram a criação de um cadastro nacional de pedófilos. Pelo texto aprovado, os nomes dos condenados por pedofilia serão reunidos pelo Conselho Nacional de Justiça após a condenação definitiva e mesmo depois de cumprida a pena. A relatora do projeto foi a deputada sergipana delegada Catarina, do PSD. Quem teria coragem de contratar essa pessoa para cuidar do seu filho ou da sua filha, para dar aula de natação, para dar aula de história, de geografia, para ser tutor dessa criança? Por isso que é importante que esse cadastro seja ativo, que nós possamos saber e aí tomar as nossas decisões. Se aquela pessoa que está ali à minha frente, que já cumpriu a sua pena por pedofilia ou por qualquer outro tipo de crime sexual, se ela merece uma segunda chance. Apenas uma emenda foi aprovada para incluir a castração química de pedófilos. O assunto polarizou os debates no plenário. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, justificou a medida. É a aplicação de uma injeção para tirar o libido desse tarado, desse monstro. É isso que diz a castração química, e não cortar os testículos do pedófilo. E eu fico impressionado, presidente, com todo respeito. Ontem nós tivemos sessões puramente consensual, mas é um assunto que a gente colocou porque a gente imaginava que a esquerda fosse aprovar. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, votou contra. Não sei se os senhores conhecem o que é a violência sexual. Ela não acontece só com a penetração. Quantas meninas que nós conhecemos que foram violentadas dentro dos lares, nas famílias de bem, que os senhores muitas vezes defendem. E aí, de várias formas, com toque, com dedo, vocês vão fazer esse homem não ter ereção, diminuir a sua libido, e esse homem vai seguir sendo um pedófilo que vai violentar essa menina. O projeto do Cadastro Nacional de Pedófilos segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. A
Câmara também aprovou o projeto que estabelece um plano de combate ao crime organizado transnacional. A medida define como redes criminosas internacionais aquelas que abrangem o uso de violência em vários países e cybercrimes, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas, pessoas e material nuclear, além de financiamento ao terrorismo, controle ilegal de território e invasão de sistema de informação de infraestrutura crítica. Um dos autores do projeto, Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, explica que a proposta envolve diferentes esferas do governo e órgãos de segurança. Ele afirma que a iniciativa vem como resposta ao avanço do crime organizado e das máfias no Brasil. O Brasil está tomado pelo crime organizado. A sociedade brasileira sente na pele. As máfias do mundo inteiro estão se associando às facções criminosas do Brasil. Já não era tempo para que nós apresentássemos um texto robusto, que desse privilégio à inteligência policial, que protegêssemos aqueles que estão na linha de frente. O crime organizado teve até esta data para deitar e rolar no Brasil. Mas aqui nesta tarde, coragem cívica de enfrentar esses grandes criminosos. O projeto agora segue para análise do Senado Federal. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciano Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.